neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumando está, retumando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Com as Escrituras sagradas em nossas mãos, nós ficamos seguros, confiantes de passarmos para os nossos ouvintes o que é verdade. Simplesmente a verdade. Por isso, não contamos com a nossa interpretação particular. Não precisamos disto. Porquanto a revelação da palavra não é de particular interpretação, e por isso não estamos aqui como intérpretes das Escrituras, como particulares intérpretes das Escrituras, mas simplesmente para transmitirmos aquilo que com certeza absoluta é assim diz o Senhor. Isso edifica. Edifica de tal modo que Paulo afirmou categoricamente: edificados. Edificados tem uma profundidade muito profunda, muito importante. Edificados. Sobre o quê? Jesus disse que pode se edificar até sobre a areia, falando do homem insensato, do louco, portanto. Ele disse que o tal edificou a sua casa sobre a areia, e vindo os ventos, as tempestades, não tiveram muito trabalho para acabar, para destruir aquela obra, aquele ministério, aquela casa. Mas um outro termo, edificado, ele faz referência do homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí vindo os mesmos ventos, as mesmas tempestades, aquela casa não ruiu, não caiu, porquanto estava edificada na rocha. Passam-se os anos, cobrem-se os sóis, levantam-se as luas,
descem as nuvens, cessam nuvens, caem chuvas, você está firme, sólida, sólido. Por quê? Tem edificado a sua fé, a sua casa na rocha. E essa rocha não é outra coisa senão a doutrina dos apóstolos, a fé dos profetas, o assim diz o Senhor dos profetas. Sendo Jesus a principal pedra de esquina. A pedra que está no edifício para o bem não discute com a pedra que está no edifício para o mal. Nós temos milhares, centenas de construções no mundo. E sempre as pedras estão envolvidas. Os tijolos, o cimento e todo o material de construção. Agora, existem materiais que são predestinados para edificar em casa, para prostituição, para tantas outras coisas deste mundo. Bebidas, boates e outras que não são tão reprovadas, mas não passam de antros de perdição. Aquela areia parece que foi predestinada para aquilo. A pintura, todo o material que constrói aquele edifício, aquela casa, foi predestinado para aquilo. Mas, por outro lado, a mesma areia, a mesma tinta, o mesmo cimento, o mesmo material faz um templo para adoração a Deus. O homem é formado de 16 elementos que se transformam em poeira cósmica. De uma forma humana não existe nenhuma diferença entre homem e homem, mulher e mulher. O que muda realmente, de fato, a coisa é exatamente a predestinação, é a eleição. Esse microfone, o qual estou usando nesse instante, foi predestinado, foi escolhido lá na fábrica para servir todo o tempo aqui, levando mensagens e mais mensagens que edificam. Há outros tantos microfones que são usados para tanta música perniciosa, palavras perniciosas e tantas outras coisas. Aí então é onde você, minha irmã, meu irmão, deve se encontrar de uma forma agradecida diante de Deus. Porque sendo constituído do mesmo material, do mesmo barro, dos mesmos sentimentos de quaisquer outras mulheres, sentimentos de quaisquer outros homens, Deus tem te separado, tem te predestinado para não somente servir-lhe, como também ser servida por Ele de uma forma muito especial. Afinal, Deus vive nos servindo 24 horas por dia. Ele serve o mal e o bom, o justo e o injusto. Jesus disse isso. A Bíblia mostra
Ele manda a chuva, o sol sobre maus e bons, e dá sustentação para todo o mundo, o oxigênio. Muito embora uma natureza tão agredida como está, e o ser humano ainda consegue sobreviver, isso é Deus. Se Deus não estivesse nisso, não haveria mais vida nessa terra. Ele é vida. Agora voltemos ao fato de estarmos edificados sobre o fundamento, alicerce. Jesus fala do homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, vindo as tempestades, as procelas, bateram impetuosamente contra aquela casa, mas ela permaneceu firme, edificada na rocha. Ele tomou a natureza para pregar. A Bíblia é toda assim, tomando a natureza. Aquele outro imprudente edificou sobre a areia, vindo os ventos, as tempestades, não tiveram trabalho para jogarem aquilo por terra. Agora, uma vez edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a pedra de esquina, as portas do inferno não podem prevalecer contra um edifício deste, contra uma edificação de tal natureza. Veja só, apóstolos, profetas e Jesus reúne em si todo o quíntuplo de Efésios. A igreja, por sua vez, como seu corpo, está definitivamente composta disto, desse quíntuplo de Efésios, que é apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, doutores. Efésios capítulo 4. Então, uma vez edificados sobre esta rocha, que é apóstolos, profetas, que redundam tudo em Senhor Jesus Cristo, a rocha eterna, por que temer? Qual foi o crente que já se perdeu por causa de tempestade alguma? Nenhum deles durante as eras passadas se perdeu. Nas arenas, nos calabouços, nas cadeias, nos monstruosos e desumanos sacrifícios, holocaustos, nenhum deles se perdeu. Nunca uma ovelha de Jesus se perde. São João capítulo 10. Ninguém pode arrebatar de sua mão. Isto é assim, diz o Senhor. O Senhor Jesus. Você tão somente sentir-se seguro, em ter consciência perfeita de que você é uma ovelha do Senhor Jesus, do bom pastor, daquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Então, é tão bom, é tão seguro saber que temos um pastor que nunca perdeu uma ovelha sequer. Nós temos um exemplo que tipifica Cristo no Velho Testamento, que é Davi, quando parecia que um leão e um urso, não haveria escapatória para aquela ovelha. Não foi uma ovelha para o leão e uma ovelha para o urso, não, foi a mesma ovelha. Davi salvou aquela ovelha do leão e do urso, e salvou o seu povo de Golias, do desacato de Satanás, do desafio do maligno. Mas tudo isso vai terminar em que
em que Davi estava edificado, em que Moisés estava edificado, em que Josué estava edificado, em que Elias, e aí você vem até o Apocalipse, até os apóstolos. Nós não encontramos em nenhum lugar na história, nas Escrituras, de um filho de Deus, um escolhido de Deus, ter sido eliminado, ter sido derrotado, saído de cena antes de cumprir o seu ministério. Não tem câncer que tire uma mãe de família cristã. Não tem câncer, não tem maligno, não tem demônio, não tem bala, não tem bomba atômica, não tem leão, não tem urso, não tem leão na cova dos leões, não tem fogueira 7 vezes mais aquecidas que possa impedir um ministério escolhido por Deus, chamado por Deus, que não precisa estar chamando daqui e dali, acuda, vem cá fazer campanha, vamos, e compra daqui, compra lá, dinheiro e aquilo. Não. A obra de Deus não é feita à custa de dinheiro, de um milionário. Deus tem vergonha de ministérios que têm que viver a manivela de milionários, de dinheiros comprados. Ele não se envergonhou, sendo dono da terra, sendo dono de todo o ouro, de toda a prata, de todas as pedras de valor nessa terra. Ele não se envergonhou de nascer numa manjedoura, de ombrar uma cruz, de enfrentar uma ignomínia que jamais homem algum enfrentou, quando as raposas têm os seus covis e as aves dos céus tendo os seus ninhos. Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, mas esse era o meu Deus, esse é o nosso Deus, esse é o Senhor Jesus Cristo, que não depende de milionário algum, de esmola de ninguém. Mas ele gosta de pastores, de líderes que não se dobram mendigando o dinheiro dos tais, sustentação dos tais. Ah, sim. É tão fácil pensar que está edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a pedra principal de esquina. É tão fácil pensar, mas estar nisso é outra coisa muito diferente, completamente diferente. Completamente diferente estar nisso. É aquele ministério apostólico e profético que vive de ignomínia, que custa lágrimas, que custa vergonha, que custa chagas, que custa sofrimentos, custa pão de lágrimas. Com razão, o profeta desta era, que não vendeu sua primogenitura para milionário algum, disse para aquele rabino: eu preferiria comer bolacha com água à margem de um rio do que ter meu nome num livro de ouro. Eles dizem que o dinheiro compra tudo, mas o dinheiro não compra vergonha, não compra caráter, porque o caráter não se adquire em outro lugar a não ser na fornalha da aflição,
da ignomínia, do desprezo, do sofrimento. Você sabe que o homem que caiu mais em descrédito total no seu dia, foi Davi. Moisés caiu um descrédito tão grande que ao matar um egípcio, aquilo custou um exílio de 40 anos. Jesus não veio com crédito algum nesta terra. Crédito social, crédito religioso, crédito monetário, financeiro. Judas gostou disto, mas Jesus não. Jesus não foi o comprador, ele foi o objeto da compra. Jesus estava sendo vendido para que com seu sangue ele pudesse comprar, pagar e redimir a sua noiva eleita desde antes da fundação do mundo. E você deve se sentir agora mais segura, mais seguro do que nunca, por sentir-se parte desse edifício, um grão de areia desse edifício, edificado sobre a rocha. Esse edifício que é constituído de apóstolos, de profetas, de pastores, de evangelistas, de mestres, cuja pedra de esquina chama-se Senhor Jesus Cristo. Aos Efésios capítulo 2, verso 20. Vindo as procelas, as tempestades, a casa ficou edificada. Ela não se abalou, mas vindo os ventos, a tempestade, a casa daquele que edificou sobre dinheiro, posição social, ruiu, caiu a grande Babilônia. E eles pensam que isso só se refere a uma grande igreja. Eles estão caídos com ela. Eles venderam, eles são comprados por dinheiro. Mas Jesus nunca se vendeu. Os apóstolos nunca se venderam. O irmão Branham nunca se vendeu. Várias vezes ele devolveu ofertas capciosas. Ele devolveu um cheque de $1.500.000 pela cura de um grande milionário de Chicago. Sua mãe, que estava cancerosa, ele mandou devolver o cheque. O que não fariam os tais de hoje, que vivem se vendendo por um prato de lentilha por aí. Culto de ação de graça. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, porque aqui estamos, com a farinha multiplicada, com o azeite multiplicado. Temos Elias, ressurreição. Tem morte no nosso meio, haverá ressurreição, poder da palavra falada. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoou, me abençoou, nos abençoou. Amém, amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tantos procuram o verdadeiro amor no mundo,
mas não encontra. Lá não existe amor profundo. Vão buscando amor nas coisas que terminam aqui, não sabendo que o verdadeiro amor está em Jesus. Amor profundo, amor de Jesus. Não há no mundo outro amor superior ao amor de Jesus. Doce amor, amor, amor. Verdadeiro amor, meu Jesus na cruz mostrou, dando a própria vida, o seu sangue derramou. Sei que mais ninguém faria o que ele fez. A vida não daria, não teria tanto amor. Amor profundo, amor de Jesus. Não há no mundo outro amor superior ao amor de Jesus. Doce amor, amor.